os filhos de Deus e o dilúvio. Capítulo 6 do livro de Gênesis vai começar então dizendo, olha só. E aconteceu que, como os filhos dos homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque este é carnal, este é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram somente má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso pesou-lhe no coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Uma questão interessante, né? Os filhos de Deus e o dilúvio. O porquê? Esse texto ele começa dizendo que os filhos de Deus, eles se ajuntaram com as filhas dos homens. Até então, nós tínhamos ali dois povos, vamos dizer, né? Nós tínhamos duas representações de seres humanos. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Algum pode objetar que os filhos de Deus fossem os anjos ou fossem a descendência antes da queda, mas eu prefiro entender que os filhos de Deus seriam a geração de Sete, porque a partir do filho de Sete, o filho ou o neto dele, não sei, a partir de Enos, né, da descendência de Sete, o terceiro filho de Adão, começou-se a invocar o nome do Senhor. E nós vemos que a geração de Caim foi se aperfeiçoando no homicídio, no pecado, no adultério, etc. Então nós tínhamos ali dois segmentos de pessoas, as pessoas que eram tementes a Deus, que cultuavam a Deus, e as pessoas que seguiram o caminho de Caim, que eram os filhos dos homens. E aqui diz, os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, ou seja, houve uma identificação recíproca entre esses dois povos, e eles acabaram se tornando um só povo. Olha só, amado, o que isso tem a ver com nós nos dias de hoje, conosco? Nos dias de hoje, nós somos a igreja, nós somos os filhos de Deus nesta geração, né? A igreja levantada pelo Senhor Jesus para ser diferente, para fazer a diferença nesta terra. Mas o que está acontecendo? Os filhos dos homens estão propondo, impondo, sugerindo que nós cobicemos as coisas que eles nos oferecem, e a igreja infelizmente tem cedido a essa tentação, né? A igreja hoje, nós como igreja, quando eu falo igreja, eu digo a igreja instituição, é claro que sempre tem o remanescente, aquele que é fiel, aquele que preza pela palavra de Deus e mantém a sua santidade, aquele que se mantém santo nesse mundo pervertido. Eu espero estar entre eles e que você esteja também, mas nós temos a igreja institucional, que é esta igreja que aí está, que fala aquilo que Deus não mandou falar, prega aquilo que Deus não mandou pregar e promete aquilo que Deus não prometeu e relativiza a verdade e vem com um discurso para atrair multidões, mas que tem muito pouco da essência do evangelho. Porém, amados, o que eu quero deixar para que você reflita é: quem são os filhos de Deus hoje e quem são as filhas dos homens hoje? Difícil identificar. Na época de Noé, a coisa estava assim. Os filhos de Deus já não tinham mais a identidade de Deus. Tinham a identidade dos filhos dos homens. Porque houve uma unificação e unificação de valores. Tanto que os filhos de Deus se corromperam. E surgiram os homens valentes, homens de renome, homens poderosos, homens de fama, homens robustos, bonitos, porém, homens sem Deus. E aí diz a palavra que o Senhor olhou para aquilo e viu que o coração do homem era continuamente mau.
que o homem estava se aperfeiçoando no pecado, mergulhando cada vez mais no pecado, incluindo os filhos de Deus. Daí, querido, Deus, quando ele olha para a terra, ele vê que a linhagem de Sete, a linhagem de adoradores, os filhos deles se corromperam e agora estão praticando as coisas que o mundo pratica. Estão se aperfeiçoando no pecado, assim como o mundo. E Deus então resolveu destruir a terra por causa disso. Já não havia mais testemunhos do Deus verdadeiro naquela geração, a não ser uma família, a família de Noé. E Deus ainda deu mais uma oportunidade para aquela geração. Noé passou 120 anos construindo a arca, ao longo dos quais ele estava pregando, anunciando que Jesus ia mandar um dilúvio, que Jesus ia destruir a terra, mas as pessoas não creram na mensagem de Noé. Tanto é que quando chegou o dia, somente a família de Noé e alguns animais entraram na arca e só sobreviveu aqueles que lá estavam. E nos dias de hoje, qual é a advertência para nós? Amados, nós vemos que o mundo está maduro para o juízo. Deus prometeu não destruir mais a terra com dilúvio, né? Mas Deus não prometeu que não ia destruí-la. E olha, amados, hoje, quem são os filhos de Deus? Você reconhece um crente hoje? Tá fácil hoje reconhecer quem é crente, quem é filho de Deus? Tá difícil, né? Porque todo mundo fala que é filho de Deus, mas as obras das pessoas. Querido, nós somos conhecidos por Deus não pelos dons ou pela performance, pela ostentação, pelo que você tem ou deixa de ter. Nós somos filhos de Deus, ou devemos ser conhecidos como filhos de Deus pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pelas nossas opiniões, pelo nosso modo de ser. Então, por aí a gente vê que assim como Deus destruiu a terra no dilúvio, porque os filhos de Deus haviam perdido a sua identidade, hoje nós corremos o risco também de que a igreja tenha perdido a sua identidade. E se assim for, amados, está na hora de nós resgatarmos a identidade da igreja, porque Jesus virá buscar a sua igreja. E essa igreja tem que estar preparada. E não é todo mundo que está na igreja que faz parte dela. Nem todos aqueles que estão na igreja fazem parte dela. Nem todos aqueles que falam de Jesus têm parte com ele. Né? Mas todos aqueles que vivem o Evangelho, todos aqueles que têm a sua vida separada, santa, que sabe discernir entre o bem e o mal, entre o santo e o profano. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa ser contado como daqueles que são identificados como filhos de Deus.